Olha só, a gente viu no primeiro bloco o Renato Opsi-Blum, que é advogado, especialista em proteção de dados do direito digital, explicando o lado da Apple e do Facebook nessa treta que está rolando agora. Agora ele traz mais uma explicação dos desdobramentos dessa mudança, olha só. Nós temos, dentro dessa polêmica, desse novo recurso que está sendo implementado pela Apple, de um outro lado, uma possível dificuldade por parte daquelas aplicações que em tese já tem na aceitação dos seus termos de uso essa legitimidade para coletar, mas teremos agora um outro impacto, porque esse alerta implantado pela Apple é que vai chamar a atenção do usuário, e o usuário vai poder habilitar ou desabilitar esse rastreamento. Por outro lado, por parte dessas aplicações que queiram coletar e tratar esses dados, eles terão que adotar uma aproximação maior junto ao usuário para explicar o motivo da coleta do tratamento desse dado, se isso vai trazer algum benefício ou não, as garantias de segurança e daí por diante. Em síntese, isso na prática é uma evolução na cultura da proteção de dados e também na disseminação de proteções efetivas, evitando o que nós muitas vezes vimos nos dias atuais, maiores vazamentos, maiores riscos nesses vazamentos, dependendo dos dados que são coletados, tratados e fornecidos. Obrigada, Renato. E olha só queria dizer que eu acabei de ouvir no meu ponto aqui a seguinte frase, abre aspas, finjam harmonia na bancada, fecha aspas, Fabiola Glenn. A gente se ama, tá bom? É porque o Leandro Carnal, ele problematizou o fato de eu falar treta. Falou, não precisa falar treta, fala o quê? Substitua por choque, antagonismo, enfrentamento, treta. Muito grande. Treta. Muito grande. Treta óbice, que é dificuldade. Óbice, não é o nosso colaborador OP, é óbice. Olha só, a gente perguntou para os nossos seguidores no Instagram o que eles fazem para proteger os dados. Vamos ver algumas respostas e a gente também vai ter aqui ao longo do programa. A gente vai ter aqui ao longo do programa algumas dicas também. A Érica, e é a resposta que a Gabi tá rindo, ela diz o seguinte, e dá para proteger? Gostei. Dá, só que tem que ler 37 páginas com vocabulário. Times New Roman -4. Né? Alexandra. É fácil? Não. Alexandra, presta atenção no que eu vou compartilhar. A Glau fala em proteção em 2 etapas, isso é muito importante. O Fábio fala comprar em sites conhecidos. Pediu meu CPF, não dou. Não ganhou desconto do Nakagawa na farmácia. Marcelo fala em mudar as senhas frequentemente. Eu acho isso ótimo, mas eu esqueço. Eu nem sei minha senha. Então, como é que eu vou mudar, gente? Instalar... A única pessoa que sabe minha senha é o Mark Zuckerberg. Bom, consulta ele aí. A câmera tá aberta. Rindo de nervoso. Bem, Mark, qual é a minha senha? Aqui, ó, apareceu. A Paty fala em instalar antivírus. Uma coisa que eu tava ouvindo também, falando mais sobre o lado de quem usa os dados para publicidade, para direcionar a publicidade, é não só usar a plataforma do Facebook ou de qualquer outro aplicativo, como ali o lugar que você se baseia nos seus dados. Então, tem outras plataformas por fora que você também consegue fazer isso, né, Naka? Mas aí é porque as pessoas vão pro bar que tem... onde as pessoas estão com os amigos ali. Não dá para tentar... Às vezes o uso de rede social é muito estabelecido por isso, né? Tá onde estão os meus amigos, onde estão os meus conteúdos. Diga, dona Gabriela. Não, eu tô pensando que agora... A mãozinha aqui, é que eu penso, eu presto atenção e vou pensando politicamente falando, porque o Facebook começa a enfrentar essa crise depois do escândalo da Cambridge Analytica, né? E aí todo mundo começa a discutir publicidade, porque como chama o documentário? Não lembro. Tema das redes? Não, o outro. É o da Privacidade hackeada. Isso, obrigada. Mas a gente precisa pensar que também tem a criação de novos espaços de interação que vai agravar o fenômeno das bolhas. Então, por exemplo, o público conservador tem migrado para um outro aplicativo chamado Parler. E Parler. Desculpa, não sei o... Eu acho. Eu li do jeito que tá escrito. Aí, galera. Eu amo esse programa, a gente sabia dizer isso. Não, mas é porque a gente vai ter dados de umas bolhas num lugar, de outras bolhas no outro lugar, e a avaliação daquele ambiente vai estar absolutamente enviesada. E é interessante porque... é interessante também observar que muitas plataformas começam a surgir fora do mundo ocidental. Então, a China, como geradora de aplicativos, tem uma outra mentalidade sobre privacidade. Não só falando sobre o governo chinês, né, que não é democrático, obviamente, mas também sobre a privacidade como valor da sociedade. Então,
empresas chinesas já estavam criando, no meio dessa treta entre a Apple e o Facebook, estavam criando um mecanismo para identificação única de pessoas, uma espécie de ID ou de IP para cada usuário de aplicativo, como uma maneira de tentar burlar essa nova configuração da Apple. Então, o Google percebeu isso e disse, opa, pera lá, isso vocês não podem. Então, a sensação de privacidade é diferente entre os vários países. Entre os vários países. Tanto que quando a gente estava falando sobre o programa aqui, a gente falou sobre os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, essa notícia, essa treta da Apple com o Facebook, ou o enfrentamento entre a Apple, o óbice entre a Apple e o Facebook, caiu de uma maneira completamente diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. Agora, por tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, está muito claro porque os nossos dados pessoais são valiosos para as empresas. É por isso que a gente também tem que entender a importância das leis que protegem a gente. Vamos ouvir mais uma vez o Renato Opsi-Blum, advogado. Dados pessoais são extremamente relevantes para qualquer negócio, especialmente no mundo digital que vivemos hoje. A questão que se coloca hoje é o controle, a proteção, o conhecimento de que as pessoas têm com relação ao uso dos seus dados pessoais. Os recursos informáticos hoje propiciam a coleta de uma infinidade de dados e o tratamento desses dados. É por isso que essas leis chegam trazendo algumas garantias e algumas obrigações por parte daqueles que coletarão e tratarão esses dados. Lá no nosso caso da Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 6º, ele fala dos princípios. O princípio da finalidade, o princípio da necessidade do dado. E lá no artigo 7º nós temos as hipóteses de coleta. Pode ser com consentimento, pode ser o legítimo interesse, pode ser a execução de um contrato, pode ser a obediência a uma norma legal, dentre outras hipóteses. Alguns direitos foram reforçados. Então, hoje, os titulares dos dados, os internautas, os consumidores, se for o caso de relação de consumo, têm direito de acessar, de saber quais são os seus dados que foram coletados por parte das empresas. Tem direito de retificar esses dados, no caso de incorreção, e tem o direito também de pedir a deleção desses dados, no caso aí da cessação ou do fim da relação comercial existente. Existem algumas exceções, mas, via de regra, todas essas leis, elas trazem mais proteção, pelo menos mais conscientização, talvez seja essa grande palavra de ordem.